Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E o propósito para todo ser humano ao redor do mundo. E é um propósito que foge, que ultrapassa qualquer religião. Não importa se a pessoa é umbandista, se a pessoa é espírita, se a pessoa é batista, se a pessoa é evangélica, se é corintiana, não importa a religião. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você existe nesse mundo para cumprir uma missão de vida. E ao término dessa missão, você chegar à linha de chegada com um perfil. Alguém abre para mim Romanos 8, 29, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Lê bem alto para a gente, para ficar gravado no nosso coração. Qual é o propósito de Deus para a gente? Romanos 8, 29. Isso, por favor. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito obrigado, Fátima. Deus tem um propósito para cada um de nós, que ao final da nossa história, a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Isso supera toda e qualquer religião. Isso supera toda e qualquer tentativa humana da gente se tornar melhor. Você não tem que ser melhor do que a pessoa que está ao seu lado. Você tem que ser melhor apenas do que você mesmo era ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que você é hoje. Você não tem que se comparar com ninguém, apenas com Cristo. E ao final da sua história, esse é o desafio. Que você se torne uma pessoa tão transformada por Deus, que você seja cada vez mais parecida com Cristo. Como vimos no domingo passado, a palavra de Deus tem esse poder de transformar, o poder sobrenatural de transformar a gente de dentro para fora, de ajudar a gente a vencer comportamentos que eram complicados, situações que a gente não conseguia lidar, e ela tem o poder de transformar a gente. E é interessante que Jesus disse que no mundo, nessa vida, a gente teria problemas. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar essa vida sem problemas, porque a vida é a somatória de pequenos e grandes problemas. Só que sabe o que é engraçado? A gente quer tanto fugir de problema e não se percebe que exatamente os problemas é que nos impulsionam para frente. O problema do frio é que nos leva a criar alternativas para aquecer o corpo. Seja descobrir o fogo, criar uma fogueira, seja criar roupas quentes que nos aqueçam. São exatamente os problemas que nos dão a oportunidade de não ficarmos acomodados, de permanecermos incomodados. E Deus usa os problemas da nossa vida para gerar em nós o caráter de Cristo, para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. E hoje nós vamos ler qual é a resposta que Deus espera de nós diante dos problemas. O que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, que reações Ele espera que a gente tenha diante dos problemas. E eu quero convidar você, nós vamos ler a carta do apóstolo Pedro, lá no final do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. E nós vamos ler aqui, mas eu preciso que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, e deixe eles abertos para a gente retornar às leituras. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Se você não tem Bíblia no seu celular, no seu smartphone, e está com uma Bíblia física, pode ir no índice. Nas primeiras páginas de toda a Bíblia tem um índice. Você pode procurar ali, ver qual é a página. Está escrito assim, 1 Pedro. Daí você vê qual é a numeração e vai até lá. Não tem problema nenhum. Não é pecado isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus.
Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar? Quem pode orar? Pedindo que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Precisamos nos aproximar de Ti, ó Pai, compreender as maravilhas que Tu tens revelado através da Tua palavra ao Teu povo. Senhor nosso Deus, usa o pastor Eugênio como canal, ó Pai, como fonte desta palavra, como intermediador, ó Pai, desta graça que o Senhor tem a revelar para nós. E que a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos, como terra fértil, ó Pai, para receber a Tua palavra. É isso que nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Moacir. Aqui se faz, aqui, para toda ação, há uma reação. A gente é marcado por esse sentimento de que o nosso mundo funciona dessa forma. Se eu for uma pessoa boa e correta, o que vai acontecer comigo? Coisas boas e corretas. Se eu for uma pessoa ruim, coisas ruins acontecerão comigo. Desde pequeno a gente é ensinado a pensar dessa maneira. Só que é assim no mundo real. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E por incrível que pareça, coisas boas acontecem com pessoas ruins. Isso é assustador e isso desanima a gente. Porque a gente gostaria que o mundo fosse um conto de fadas, onde eu pudesse colher simplesmente aquilo que eu plantei. Mas o problema é que eu acabo colhendo aquilo que outras pessoas plantam também. A verdade é que a gente vive num mundo caído. Na narrativa bíblica diz que esse mundo ele caiu da sua posição. E com isso as pessoas começaram a nascer de maneira doente em nosso mundo. Todos nós somos pessoas com personalidades adoecidas. Todos nós. Não existe ninguém perfeito. Cada um tem um pouco de médico e de louco. Nós temos as nossas neuroses, as nossas crises. E é por isso que nas nossas relações a gente observa tanta injustiça. Porque no final das contas, tudo é sobre mim. Não é sobre o outro. É sobre mim. A gente está vivendo um período de mimimi agora, né? Do guia politicamente correto. Então imagina se vocês estão conversando aqui e eu chego na rodinha e estão conversando e falando mal de careca. Porque careca é careca porque não quer pentear cabelo. E eu fico chateado, porque estão falando de carecas. E porque eu sou careca. E o problema é que isso afeta a mim, que sou careca. Mas quem não tem essa questão de não ter cabelo, não afeta de maneira nenhuma. Então eu faço escarcéu, porque tudo é com relação a mim. Por isso que a gente não consegue lidar com as diferenças. A gente começa a brigar, a gente começa a se digladiar, a guerrear um contra o outro, porque a gente não está nem aí para a paçoca, nem aí para o que o outro pensa ou sente.
O que importa é aquilo que me afeta diretamente. E o resultado desse mundo doente é que os nossos julgamentos dos outros são injustos. Você talvez já tenha ouvido isso. Nossa, você viu o que fulano fez? Nossa, se eu tivesse no lugar dele, eu não faria. É lógico. Você é você, ele é ele. É uma conta simples. Ele fez algo que você não faria. Assim como você faz algo que o outro não faria. Nós julgamos os outros a partir da nossa experiência, da nossa régua, daquilo que a gente acha que é o correto. Por isso que tem tanta diferença. Por isso que tem santista, tem São Paulino, tem flamenguista, tem bolsonarista, tem cabo-daciolista. Tem gente para tudo que é gosto. Porque isso tem a ver com a nossa história, com as nossas experiências. E tem gente que prefere perder uma amizade a perder uma discussão. E talvez esse seja um grande desafio para a gente. Aprender que quando a gente perde uma discussão, a gente manteve uma amizade. Eu não preciso convencer o outro. A gente precisa aprender a construir esse tipo de conversa. Só que não é isso que acontece no dia a dia. O que acontece é que, por causa dessas nossas doenças, desses nossos machucados, dessas nossas feridas, a gente trata a injustiça com outra injustiça em cima. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso daqui para frente. Mas a verdade é que cada um só dá do sabor que tem dentro de si. Se com o que você passou por sua vida, você conseguiu criar um bolo saboroso e delicioso, é isso que você vai oferecer. Mas se você não conseguiu juntar ingredientes diferentes, amargos com doces, com líquidos, com secos, e você não conseguiu criar nenhum sabor novo, você não tem nada de diferente para dar ao outro. Vamos ver os versículos 18 a 20 novamente? Quem pode ler para mim bem alto, por favor? Aqui está projetado. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte a aflição sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Obrigado, Tamara. Na história humana, a escravidão se estabeleceu há muito tempo. Antes mesmo de existir a escravidão entre os negros, já existia escravidão entre povos primitivos. Isso é comum à nossa raça, a raça humana. Mas até a escravidão se atualizou, não sei se vocês já perceberam. Não há mais escravos, ou há, melhor dizendo, há ainda escravos trabalhando, principalmente em nosso país, norte, nordeste, até aqui sudeste existe ainda essa questão, mas há novas formas de escravidão. Beleza, dinheiro, sucesso, felicidade, entretenimento. A gente está a todo momento se tornando escravo de sentimentos que nos tornam completamente oprimidos e alienados da realidade. E olha que interessante, preste bem atenção em mim. A gente gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar o que a gente não precisa, para agradar gente que a gente nem conhece. A gente gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar aquilo que a gente não precisa, para agradar gente que a gente nem conhece. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente é tão refém, tão escravo do que os outros vão pensar da gente, que a gente começa a criar um padrão de vida que não condiz com o que a gente vive. Para quê? Para que os outros olhem para a gente e pensem que a gente está melhor na fita do que a gente acha que a gente na realidade está. Isso é complicado, isso é uma forma de escravidão. A gente fica refém do que a gente acha que os outros estão pensando da gente. E essa forma de escravidão, ela se evidencia na nossa rotina do dia a dia.
Você acorda cedo, trabalha para conseguir dinheiro, para comprar coisas, para comprar alimento, para poder ter mais disposição para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, mais alimento, para ter mais disposição para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. E aí acontece aquilo que Chico Buarque disse certa vez: roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Já percebeu o quanto você chega ao final de uma semana exausto? Porque você está escravo. A gente está completamente extenuado. Porque o problema não é nem o cansaço físico, gente. Porque vamos falar a verdade, você caminha, corre, joga futebol, desestressa, você dorme bem. Cansaço físico faz a gente dormir bem. O problema é esse cansaço de dentro, é esse coração pesado, é essa mente que não para de ficar pensando nos problemas. É a gente refém dessa escravidão do que estão pensando da gente. E esse tipo de escravidão do que os outros estão pensando da gente acaba gerando abusos relacionais. Vamos falar a verdade. Uma coisa é você sofrer porque você é culpado. A gente até pensa, não, eu merecia esse tapa, eu merecia o grito que deram em mim, eu errei mesmo. Agora outra coisa é quando a gente é punido injustamente. Quando a gente sofre e não tem culpa no cartório. Não sei se acontecia aqui com alguns de vocês, mas eu conheço gente que, quando era criança, eram 5 irmãos. Quando um irmão desobedecia ao pai ou à mãe, os 5 eram castigados. Por quê? Para os outros já aprenderem que se alguém errar, todos iam apanhar. Mas isso é injusto. Não foram os 5 que provocaram a bagunça, foi um. Mas é para todos aprenderem o que é bom para tosse. Mas depois na vida adulta isso continua. Por causa de maus pagadores, bons pagadores pagam juros mais altos. Isso é injusto. Porque tem gente que aplica 171 à torta e à direita, aquele que nunca mexeu com estelionato tem que pagar juro mais alto. Você faz parte do seu trabalho, seja no emprego, seja na faculdade, seja na escola, você faz a sua parte, você faz com dedicação, mas aí as pessoas da equipe não fazem e o resultado não é o esperado. Aí a nota é mais baixa, o investimento que você receberia vem menor do que você imaginava. Você fez a sua parte, mas os outros não fizeram. E essas injustiças vão acontecendo, e é isso que aponta o versículo 19 de maneira tão enfática. O versículo 18 diz que a gente ainda vive num momento de escravidão. E na época de Paulo, na época de Pedro, existia escravidão. E o cristianismo nunca foi favorável à escravidão. Mas é um momento para a gente conversar isso numa escola dominical. Como é que era a escravidão na época do Império Romano? Ele é um pouco diferente de como a gente enxerga hoje aqui. Um pouco diferente na época dos negros, mas era escravidão. Mas nós temos esse tipo moderno de escravidão agora, e Pedro diz: uma coisa é você sofrer porque merecia, agora outra é você conseguir suportar aflições sofrendo injustamente. E a gente só consegue passar por injustiças por causa da nossa consciência para com Deus. Versículo 19 diz isso. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Como eu falei no início, Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer tratar alguma coisa em você. Ele quer direcionar você para o alvo, para o fim, para a chegada, para que você se torne melhor de como você era. E tudo então que acontece na sua e na minha vida tem a ver com isso. Com esse propósito de que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Por isso, cada problema, inclusive as injustiças, ou melhor, principalmente as injustiças, elas são um instrumento de Deus para formar em nós o caráter de Cristo. Preste atenção. O que acontece exteriormente em sua vida
não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. O que acontece fora da sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Tinha 7 anos de idade. Eu lembro quando eu comecei a estudar na escola municipal Adaile Maria Leite, em Maringá, norte do Paraná. Era meu pai, meu irmão mais velho, o César, eu, minha irmã caçula e minha mãe. O César estudava nessa escola, então eu ia com meu irmão a pé e voltávamos a pé. Não sei quantos minutos levava, eu era criança, para mim era 3 dias de viagem e 3 dias de volta. Era longe. E eu lembro que por eu ser pirralhinho, eu ia com meu irmão e com os amigos dele. E meu irmão nasceu em 69, eu nasci em 75, então temos aí uma diferença boa de idade. E o meu irmão e os amigos dele conversavam coisas e o enxerido aqui queria participar da minha conversa. Eles tinham um clubinho, eu queria saber do clubinho, queria me candidatar a presidente do clubinho, né? Coisa bem interessante de criança. E eu lembro que tinha um amigo do meu irmão, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro a imagem até hoje. Era um piá chato demais. Pensando bem, talvez eu era chato. E ele não. Mas ele me atentava. E eu ficava irritado porque ele me atentava. E ele sabia onde tocar na minha ferida, porque eu era pequeno, porque eu era pirralho. E aí eu não tinha como me defender. Eu não sabia argumentar, eu não sabia conversar. O que eu fazia? Eu saía chutando canela. E chutava a canela dos mais altos, não sabia dar soco. Saía chutando a canela dos outros. Aí meu irmão foi reclamar com meu pai, porque eu estava brigando com os amigos dele. E aí desde os meus 7 anos eu lembro do meu pai e da minha mãe falando: Eugênio, você é muito nervoso. Eugênio, você não pode reagir dessa forma. Eugênio, não é assim que lida com as injustiças. Até que minha mãe teve a brilhante ideia: filho, quando você tiver vontade de chutar a canela de alguém, segura a respiração, conta até 10 e pede ajuda para Deus. Porque a gente recebe uma injustiça, a gente quer reagir com injustiça. Desde pequeno a gente aprende isso. Se alguém te chutar, o que você faz? Chuta. Se alguém pisar no seu pé, pisa no pé. Se alguém puxar teu cabelo, puxa o cabelo. A gente é ensinado a pagar mal com mal. Isso não nos torna melhores. Porque, na verdade, da experiência de vida que cada um de nós tem, as diferentes experiências, sejam elas líquidas, doces, amargas, secas, dessas experiências nós trazemos um sabor para a nossa vida. E esse sabor é aquilo que nós temos a oferecer para os outros. Ou nós juntamos essas experiências e criamos um sabor diferente, ou então nós não teremos muita coisa saborosa para compartilhar com os outros. Vamos continuar o texto bíblico? Versículos 21 a 23. Quem pode ler para a gente, por favor? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Muito obrigado, Patrícia. A vida é igual ao bolo de fubá. Eu tenho isso comigo já há algum tempo. A vida é igual ao bolo de fubá. Às vezes a gente passa por experiências doces, às vezes extremamente doces. Às vezes a gente passa por situações esquisitas que demoram para descer, demoram para sair da mão, para desgrudar. Às vezes a gente passa por situações amargas. E a gente erra porque a gente interpreta cada evento isoladamente. A gente acha que aquele evento não tem relação nenhuma com a nossa história de vida. E é isso que começa a provocar essa nossa falta de compreensão do propósito de Deus. Deus ama cada um de nós. E Deus está usando todas as circunstâncias para trazer um sabor diferente à nossa vida. Eu quero fazer um exercício com você agora nesse momento. Você consegue pensar em 2 eventos pelos quais você passou? Um evento amargo e um evento doce.
Tenta puxar da memória aí. Um evento amargo e um evento doce pelo qual você passou. E consegue entender qual é a ligação dessas duas circunstâncias com a sua vida? Por que você teve que passar por aquele momento injusto, onde falaram mal de você, onde difamaram você, onde inventaram mentiras sobre você? O que isso tem a ver com deixar a sua vida mais saborosa? Você consegue imaginar? Porque justamente quando a gente pega todos esses elementos e mistura eles, é que a gente começa a perceber os indícios dos caminhos aonde Deus quer levar a gente. Versículo 21, Pedro começa dessa forma: para isto vocês foram chamados. E nós somos chamados para quê? Ele continua: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Calma, Deus não chamou a gente para viver uma novela mexicana, para ficar sofrendo à torta e à direita. Mas Deus chamou a gente para enfrentar o sofrimento. E é engraçado que na história da evolução humana, isso Darwin já tinha identificado, todo organismo vivo, seja ele um animal não humano ou um animal humano, tem duas reações imediatas diante de um perigo. Ou a gente enfrenta, ou a gente pirulita, ou a gente foge. E Pedro está entendendo exatamente isso. Que o mais fácil para a gente é, diante de qualquer perigo, a gente fugir. E olha que engraçado, a gente gasta mais energia para fugir da dor do que para buscar prazer. Você sabia disso? A gente gasta mais energia para fugir da dor do que para buscar prazer. E Pedro está falando exatamente isso. Deus quer formar algo em nós. Deus quer que a gente seja parecido com Cristo. Então olhem para Cristo. Porque diante do sofrimento, diante da injustiça, Cristo enfrentou. Ele não fugiu, pelo contrário, ele foi até o olho do furacão. Ele encarava o que tinha que encarar. E ele espera que a gente faça isso. Ele não espera que a gente viva a nossa vida fugindo. Ele espera que a gente viva a nossa vida firmado, fortes. Vocês foram chamados para isso, para reagir de maneira diferente. E é muito diferente, porque, como eu falei logo alguns minutos atrás, desde pequeno a gente é ensinado o quê? Se puxar o teu cabelo, vai lá e puxa. E a gente vai crescendo com essa mentalidade e vai alimentando uma certa megalomania. E a gente começa, depois de adulto, a pensar assim: ah, você fez isso comigo então você está me tratando assim, você vai ver com quem você está mexendo. Você não sabe do que eu sou capaz, eu vou mostrar para você do que eu sou capaz. E aquilo vai fermentando o nosso coração, vai inchando o nosso coração. E quando a gente vê, guerras são estabelecidas, casamentos são rompidos, relacionamentos familiares são destruídos. Porque a gente não é ensinado a se manter firme. Ser cristão não significa viver uma vida isenta de problemas, mas significa que diante dos problemas a minha reação é esta, do versículo 23. Quem pode ler para mim o versículo 23 novamente, por favor? Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia graças, mas pegava-se aquele que machuca com justiça. Você já se imaginou fazendo isso? Porque a nossa tendência é essa, é a gente atacar, é a gente fugir da dor. Mas ser como Jesus é, diante dos insultos, não revidar. Diante dos sofrimentos, não fazer ameaças, mas entregar a sua vida a Deus. Porque existe alguma coisa que a gente esqueceu há muito tempo. A nossa vida está nas mãos de Deus. A gente quer fazer justiça, existe até essa expressão, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E toda vez que a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, o que a gente faz? Injustiça. Eu não sei por qual situação difícil você está passando nesse momento, no seu trabalho, na sua família, mas eu sei que em algum momento você há de passar.
E não é porque eu estou desejando, não, é porque a vida é assim. Mas que você guarde essas palavras no seu coração. Que você reaja como Cristo reagiu, como Cristo reagiria. Quando você se sentir insultado, que você não revide. Quando você se sofrer por algo, não faça ameaças, mas entregue isso nas mãos de Deus. Deus, faça a justiça, aquilo que eu não sei fazer. O juiz da Suprema Corte Americana, John Roberts, em discurso na formatura da escola de seu filho, na Costa Leste, ele encerrou o seu discurso de uma maneira muito interessante. E eu quero ler para vocês o que ele disse aos formandos. Olha que legal. Normalmente, os paraninfos lhe desejarão boa sorte, estenderão seus votos de que tudo corra bem. Eu não vou fazer isso. E vou lhes dizer o porquê. De vez em quando, nos próximos anos, eu espero que vocês sejam tratados injustamente, para que venham a entender o valor da justiça. Eu espero que vocês sofram traição, porque isso lhes ensinará a importância da lealdade. Desculpe dizer, mas eu espero que vocês se sintam solitários de vez em quando, para que não descuidem de seus amigos. Eu desejo-lhes também má sorte, de vez em quando, para que vocês se conscientizem do papel do acaso na vida e entendam que o seu sucesso não é totalmente merecido, assim como o fracasso dos outros também não é. E quando você perder, o que vai acontecer de tempos em tempos, espero que, de vez em quando, o seu oponente tripudie com o seu fracasso, porque é uma forma de você entender a importância de ser um bom esportista. Eu espero que você seja ignorado, para que entenda a importância de ouvir os outros e que sinta dor apenas o suficiente para aprender compaixão. Se eu desejar essas coisas ou não, elas vão acontecer. E se você vai se beneficiar delas ou não, dependerá da sua capacidade de enxergar a mensagem nas suas experiências. Eu espero que vocês sejam tratados injustamente, para que venham a entender o valor da justiça. Eu espero que sofram traição, porque isso lhes ensinará a importância da lealdade. Eu espero que você seja ignorado, para que entenda a importância de ouvir os outros. Pedro termina com essas duas últimas frases. Quem pode ler para a gente, por favor? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Isso. Muito obrigado, Fátima. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu apenas para livrar a gente da ira de Deus. Ele morreu para nos dar a possibilidade de vivermos essa vida em uma dimensão superior e diferente. Se todo mundo se acaba, se todo mundo pratica injustiça um contra o outro, a proposta daqueles que seguem Jesus, e preste bem atenção no que eu estou falando, daqueles que seguem Jesus, não daqueles que são evangélicos, não daqueles que são de alguma igreja, não daqueles que são perfeitos, daqueles que seguem Jesus. A proposta de Deus para aqueles que seguem Jesus é que a cruz envolve cura. Cura do quê? Cura de toda essa reação doente, de todo esse caráter doente, de toda essa personalidade adoecida. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, nós cremos como cristãos, que ela é palavra de Deus. E uma palavra de Deus que nos transforma de dentro para fora, que ajuda a gente a enxergar cada circunstância isolada, juntando cada uma dessas circunstâncias para formar algo novo em nós. Onde o amargo e o doce, o molhado e o seco se juntam e formam algo saboroso, algo diferente. A
fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E aí ele encerra com o versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram a um pastor e bispo das suas almas. Vocês não precisam do pastor Eugênio. Vocês não precisam de um apóstolo. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. E nessa noite eu quero ajudar você a pensar sobre a sua vida. Cada um traz à vida do outro o sabor que tem em sua vida. Qual é o sabor da sua vida? Tudo que você tem passado tem formado o que em você? Nós vimos nessa noite que temos a tendência de pagar o mal com o mal. Nós não conseguimos olhar cada circunstância pela qual passamos como uma receita de bolo, como um todo. Nós olhamos apenas episódios estanques, esporádicos, e ficamos presos em situações do passado que foram amargas a nós. Mas nós vimos também que a ação de Deus é exatamente essa, é juntar toda essa nossa história para formar algo novo. E o desafio e a proposta dessa noite é essa. O que Deus espera de nós, de cada um de nós diante da vida, é que a gente reaja da mesma forma que Jesus reagiu, porque Ele serve de exemplo para nós. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu quero orar por mim e por você. Há coisas que nós precisamos entregar a Deus nessa noite. Há situações que nós não estamos conseguindo resolver e precisamos entregar a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração. O grupo vai tocar uma música. É um hino tradicional e nós vamos ouvir esse hino, tudo entregarei, e vamos nos preparar para entregar essas situações para Deus. Feche seus olhos, mas abra o seu coração a Deus nesse momento.